terra e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, eu te arruijo a mão ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Boa tarde, pessoal. Estou usando hoje pela primeira vez um microfone. Gostaria de saber o feedback de vocês aí. Como é que está o áudio? Eu estou com um ventilador aqui na minha frente. Pode ser que o vento dele esteja batendo no microfone. Se estiver fazendo ruídos, me avisem aí por comentário, se possível. Clarinha, boa tarde, minha amiga querida. Seja bem-vinda. Volvo a vida em torno pela tua mão. Creio te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféu, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e dou pela tua mão. Creio te levarei onde não queiras ir. Infelizmente hoje não teremos o sax. Uma pecinha do instrumento está quebrada, não consegui consertar. Mas se Deus quiser, na próxima vai ter. E tu que és a rocha, Não entendi. constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Como está o áudio, pessoal? Tá legal com o microfone? Clarinha disse aqui tá ok, mas o pessoal aí tem ruído no microfone vindo do ventilador. São troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Te farei pescador de homens, se perseverares serás servas dela. Vem que eu te farei pescador de homens. Linda música, Pedro, de Tim e Vanessa. Tem ela no YouTube, quem quiser ouvi-la. Bom, vamos começar, né? 5 horas e 2 minutos. Carol, desliguei a música, como é que tá aí? Diga aí. O áudio, porque eu tô usando hoje o microfone, que tem a meninada brincando aqui na calçada, pode ser que pegasse. E tem um ventilador aqui também. Se estiver fazendo ruído no microfone, me avisem que eu desligo o ventilador. O que é que vocês acham aí? Como é que tá o som? Tudo ok? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá.
Vamos iniciar. Então, meus irmãos, como de praxe, né? Obrigado, Carol, pelo feedback. O áudio está bom, então o microfone está aprovado. Então, meus irmãos, vamos iniciar a nossa palestra de hoje, a nossa live. Mais uma vez, enquanto dura essa pandemia, enquanto este vírus nos ameaça, estamos evitando aglomerações e para não deixar as nossas atividades ausentes, estamos fazendo as transmissões das nossas palestras aqui pela nossa página. Então, semana que vem teremos Alisson, de Currais Novos. Na outra semana teremos Naldo Vicente, lá de Natal, um excelente palestrante, um grande amigo nosso. E na última quarta-feira de maio teremos o Iama Lopes, lá de São Vicente, também outro grande palestrante aqui da nossa região. E temas muito interessantes este mês. Então hoje vamos estudar um pouco sobre um dos capítulos do livro A Caminho da Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Então, antes de iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos. Você aí que estiver nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, vamos aproveitar esse momento em que nós nos recolhemos, nos retiramos do cotidiano, a fim de apaziguarmos nossas almas, nossos desesperos, nossas angústias, em meio a tanta notícia ruim, tanto nervosismo com essa doença. Pedir a Jesus, o Divino Mestre, que esteja presente em nossos lares neste momento. Ele disse que onde tivesse 2 ou mais reunidos em nome dele, lá ele estaria. Pois, Jesus, então, Divino Mestre, nós estamos aqui reunidos virtualmente, mas rogamos a tua presença. Teus anjos que nos iluminem, que ilumine a mim, que tentarei repassar este conhecimento. E a todos nós que estamos em nossos lares, graças a Deus, ainda saudáveis, pedir a Jesus que abençoe essa nossa semana que vai passando, que estejamos recolhendo bons aprendizados, boas energias, boas experiências, de tudo isso que está passando nessa grande escola chamada Terra, da qual somos alunos matriculados. Então, que tenhamos uma excelente palestra, que tenhamos uma excelente reflexão, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. O tema que eu escolhi hoje trata-se de capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel, através de Chico Xavier, nos manda um belíssimo livro que todo espírita deve ler, chamado A Caminho da Luz. E nesse livro, Emmanuel traz um histórico da evolução da humanidade até o século XX, de como a Terra surgiu, como ela foi criada, de como Jesus governa este planeta, o método, de que forma as raças, as grandes civilizações vão moldando este mundo que nós temos hoje. E no início do livro, no capítulo 3, Emmanuel traz as raças adâmicas. Adâmicas vem de Adão, as raças primitivas, as primeiras. Adâmica é como se fosse uma espécie de adjetivo vindo da palavra Adão, por ter sido o primeiro homem. Então, no início desse capítulo, Emmanuel trabalha o sistema de capela. Primeira coisa, vamos bem devagarzinho, é uma palestra pública. Certamente tem pessoas que não são espíritas que agora estão me assistindo, que nunca ouviram falar nisso. Então vamos bem devagar, bem didaticamente, explicar o que seria o sistema de capela. Primeiro, capela é uma estrela. Ela é uma estrela que é visível aqui no céu, e ela está bem longe da gente, já eu digo a distância. Mas antes da gente adentrar no sistema de capela, afinal de contas, todas as estrelas têm mundos, têm planetas girando ao redor dela. Então há um sistema. O sistema solar que nós habitamos é composto por 8 planetas, o nosso Sol, sendo que nós somos o terceiro planeta, a Terra, né? Na ordem de distância do Sol. Então essa estrela, Capela, também tem o seu sistema planetário, né? Então por isso que Emmanuel chama o sistema de Capela, esse capítulo. Mas antes da gente adentrar nos detalhes, é muito importante a gente primeiro entender
Porque o Espiritismo aborda esse assunto. Por que Emmanuel traz esse assunto a Chico Xavier? Traz esse assunto para nós, né? Pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios da doutrina espírita. Quando nós vamos construir quando um engenheiro, um pedreiro, vai construir um edifício, ele precisa de colunas na base que sustentem o peso do edifício. Então, do mesmo jeito, o Espiritismo seria este edifício e as colunas que sustentam o peso do Espiritismo são esses 5 princípios. O Espiritismo é baseado em princípios. Não é uma doutrina baseada em verdades absolutas, que não mudam através do tempo, em dogmas, não. O Espiritismo é baseado em princípios. Quais são eles? Deus, a existência de Deus, a imortalidade da alma. Nós fomos criados por Deus, os espíritos, e vamos viver para sempre. A reencarnação, que é a vinda dessas almas, dos espíritos, às existências físicas, a fim de se depurar, a fim de evoluir, é o que nós estamos vivendo agora. Desculpem. E a comunicabilidade entre os mundos físico e espiritual, que nós chamamos de mediunidade. Então, a pluralidade dos mundos habitados é um desses 5 princípios. O que seria a pluralidade dos mundos habitados? Todos os planetas do universo, de todas as galáxias, de todos os sistemas, têm vida. Todos, sem exceção. Pode ser que ainda sejam formas de vida no início de sua formação, no mundo primitivo, como nós sabemos que a Terra, a vida se iniciou nos oceanos, através das primeiras junções celulares. Tudo isso governado, programado por Deus e executado pelo Divino Mestre Jesus, que é o governador espiritual da Terra. Então, todos os planetas do universo são habitados, existem espíritos em evolução em cada planeta desse. Existem planetas onde só habitam espíritos puros, que são os mundos celestes, que é um desses que habita Jesus. Então, um mundo desse, para nós, ainda é indescritível. Nós não fazemos ideia de como eles são, mas existem. Nós, aqui na Terra, estamos ainda num mundo muito atrasado. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Nós somos o segundo na escala dos mundos que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui é importante para essa palestra. Mundo primitivo, que a Terra já foi, na época dos dinossauros, dos homens das cavernas. Mundo de expiação e provas, nós estamos agora. Mundo de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando. Mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes, que eu acabei de falar. Então nós ainda estamos aqui. E, para validar este princípio, Kardec, no Livro dos Espíritos, questão número 55, pergunta aos imortais da codificação: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Ora, gente, é a lógica. Existem estrelas, existem planetas que nós sequer conseguimos enxergar. Será que Deus ia criar tudo isso em vão? Desperdiçar energia, desperdiçar matéria para nada? Então é lógico que existe vida fora da Terra, é lógico que os planetas são habitados, que existem seres em evolução, cada um em seu nível de evolução, né? Então todas as estrelas têm o seu sistema planetário, né? Não existem estrelas moribundas por aí vagando, como diz Haroldo Dutra, com a mochila nas costas e vagando sem rumo no universo. Deus não desperdiça nada no universo, tudo tem um sentido, um motivo de existir. Então, o sentido das estrelas existirem é fornecer luz e calor para os seus planetas. Então, todas as estrelas têm os seus planetas. E todos os planetas são escolas evolutivas de espíritos criados por Deus. Jesus nos diz no Evangelho: na casa de meu Pai há muitas moradas.
O que ele quis dizer com isso, né? E, continuando, todos os mundos eles se renovam também. Todo planeta ele tem o seu início, o seu meio e o seu fim, assim como nós. Então todo planeta surge se desprendendo de sua estrela, aquela massa que se transforma numa esfera incandescente, vai resfriando e começa a surgir a vida. Agora isso que eu estou dizendo aqui dura 1 bilhão de anos, é um processo muito lento. E resfria-se, vira seu planeta, vira um planeta onde vão evoluir seres, onde esse mundo vai passar por todas essas categorias até um dia desaparecer. Afinal de contas, as estrelas, nós sabemos que quando elas passam alguns bilhões de anos, elas explodem, transformam-se no que a astronomia chama de uma supernova, e é uma explosão catastrófica e gigantesca que muitas vezes a gente consegue observar até da Terra, né? As supernovas, as nebulosas, né? Se transformam em nebulosas. Então Deus também renova os mundos, assim como renova os seres. Que é justamente a resposta da questão 41, quando Kardec pergunta: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então a Terra um dia vai deixar de existir. O Sol um dia vai deixar de existir. Inclusive o próprio Emmanuel diz em um dos seus livros que ele mandou por Chico Xavier que o sistema solar ou os sistemas solares onde Jesus evoluiu já não existem mais. É muito interessante isso. Quer dizer, Jesus é um espírito tão antigo, tão velho, tão experiente, tão perfeito, que há 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra se formou, ele já era um Cristo planetário. Ele já havia sido eleito por Deus a governar esse planetinha que estava surgindo. Então Jesus, a gente não faz ideia ainda do que é Jesus, o que é a grandiosidade daquele ser que tanto nos ama. Então as estrelas desaparecem, os mundos também desaparecem. Eles evoluem até um dia desaparecer. E entrando especificamente no livro A Caminho da Luz, que foi psicografado há 81 anos atrás, 1939, esse livro foi publicado, Emmanuel começa este capítulo. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu, na Terra, o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros, que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, desse modo, a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Então, a nossa Lua está distante da Terra 300 mil quilômetros. Ou seja, se a Terra emitisse uma luz qualquer, ela demoraria 1 segundo para chegar na Lua. É a velocidade da luz. E essa estrela Capela, ela está a 42 anos-luz daqui. Ou seja, se a gente emitir um feixe de luz em direção à Capela, os habitantes de lá só vão enxergar essa luz daqui a 42 anos. Vocês estão entendendo o que é a velocidade da luz? Então é isso. E Emmanuel diz aqui que magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Então, 42 anos-luz são os nossos vizinhos. Imagina aí a grandiosidade, o tamanho do universo, o tamanho da criação, a infinidade que é a criação divina, o que é Deus. Então ela é uma estrela que a gente vê daqui. Todos os dias eu observo ela aqui no meu quintal, no meu muro, já porque eu sou conhecedor desse capítulo, então ela desperta a nossa curiosidade e geralmente no verão ela surge ao anoitecer, né? Mais ou menos entre os meses de setembro a janeiro,
a gente, quando o Sol vai se pondo, que começa a surgir as estrelas, a gente avista ela ali no leste. Né? Para quem não sabe os pontos cardeais, quem não se lembra dessas aulas na escola, aqui em Acari, o leste é ali em direção a nosso Gargalheiros. Então, todos os dias, essa estrela surge ali. Quem consegue identificar no céu as Três Marias, que são três estrelinhas alinhadas, que é muito fácil de identificar, Capela ela está um pouco abaixo das Três Marias à esquerda. Ela é uma estrela bem brilhante. Então, quando vocês veem as Três Marias, afaste um pouquinho sua vista para a esquerda, abaixo, que vocês vão ver Capela. Ela emite uma luz branco-azulada. Então, ela está ali. Então, hoje, nos dias atuais, como nós estamos nos aproximando do inverno, a Capela, quando o Sol se põe, ela já está no zênite, já está aqui no alto do céu. Então, é até mais fácil de enxergá-la. Então, Emmanuel continua. Em outro item, um mundo em transições. Há muitos milênios, isso aqui já é Emmanuel falando. Há muitos milênios, um dos orbes, um dos planetas, quando você escutar no Espiritismo, orbe é planeta. Um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Então é um dos planetas que gira em torno da estrela Capela, que se parece muito com a Terra, né? Atingira a culminância de um dos seus extraordinários, e aqui está uma das chaves dessa palestra, um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Guardem isso aí na sua cabeça, na sua memória. O que viriam a ser esses ciclos evolutivos? Aquilo que eu falei há pouco, os tipos de mundo. O ciclo evolutivo primitivo, o ciclo evolutivo das provas e expiações, regeneração, ditosos, felizes, como eu falei agora, os tipos de planetas, os tipos de mundos que possuem seus ciclos. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? Há muitos milênios, então há muito tempo atrás, né? Um dos planetas que gira em torno da Capela, que se parece muito com a Terra, atingiu a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, há muitos milênios, Capela passou de provas e expiações para regeneração. E isso aqui é muito importante, guardem isso na cabeça. E Emmanuel continua. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. O que são espíritos rebeldes? Os que ainda praticam o mal por prazer, né? Rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral. Eles estavam atrapalhando, né? Dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria, os expulsaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. O que Emmanuel está dizendo aqui? Que chegou um momento que aquele planeta tinha que evoluir e alguns espíritos, ainda praticando muito o mal por prazer, já não conseguiam mais encarnar nesse planeta. Eles precisariam ser separados daqueles habitantes que já queriam viver em paz, que já queriam viver o amor, né, em sua plenitude. Então eles foram expulsos desse planeta, eles não encarnaram mais lá, né? E o Wesley está dizendo aqui, interessante notar como realmente os egípcios daquela época foram um divisor de águas na história do globo terrestre, certamente. Inclusive já eu vou me aprofundar nas 4 grandes raças, né? Já eu explico quem são eles. Eu acabei de dar o spoiler, né? Os espíritos que foram expulsos são eles, mas já a gente chega mais nesse detalhe. Então, o exílio. Eu vou usar aqui uma analogia bem simples. A sala de aula. Vamos imaginar que esses ciclos evolutivos desses planetas sejam um ano letivo, como a gente chamava antigamente, primeira série, segunda série, né? Vamos supor que cada ano letivo seja um ciclo evolutivo desse. Então, todo final de ano, o que acontece na sala de aula? Uma prova final, para saber se você foi aprovado ou não de ano, né? Então, os que não aprenderam, né, vão ter que continuar naquele mesmo nível de aprendizado, né? E os que aprenderam, progridem, passam de ano. É basicamente isso, né? Se chegar o dia da prova final, você vai ser reprovado de ano,
ou vai ser aprovado. Então, ou você continua, repete aquele ano, repete aquele conhecimento, aquele aprendizado, ou você vai para outro aprendizado mais complexo. Você vai subindo, você vai mudando de ano, né? Então, é uma analogia bem interessante para a gente entender o que aconteceu com aquele planeta, né? Que foi justamente isso. Alguns espíritos lá, há muitos milênios, não passaram de ano, foram reprovados, né? E o orbe, citado por Emmanuel, estava entrando no período da regeneração e muitos espíritos que lá habitavam não mereciam mais reencarnar lá. Foram reprovados de ano, né? E Kardec diz no livro A Gênese que esses exílios, essas transmigrações de espíritos acontecem, esses que são reprovados, que são exilados, são espíritos que ainda, palavras de Kardec, não foram tocados pelo sentimento do bem. Então são espíritos, são seres que quando encarnam e quando desencarnam, continuam muito ignorantes, muito atrasados moralmente. Praticam o mal por prazer, né? Eles não têm sentimento algum por nada, por ninguém, nem por si mesmos. Então são irmãozinhos muito atrasados ainda. E Emmanuel continua. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades, trazer aqueles espíritos, né, que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Olha só que coisa bela. Isso é muito bonito, né? A misericórdia divina, quer dizer, olha, meus filhos, esse planeta aqui vai ter que mudar um pouquinho de patamar, vai melhorar. Vocês não estão acompanhando o desenvolvimento dele, o progresso dele. Então papai vai pegar vocês e vou levar aqui para outro planetinha que está começando a sua caminhada para vocês continuar lá. Só que lá, Papai do Céu também colocou alguns irmãozinhos seus que ainda estão muito no início da evolução e eu gostaria muito que vocês ajudassem eles. Então, basicamente é isso. Não é bonito? Eu acho belíssimo isso. Então, os reprovados de ano foram conduzidos a outra sala de aula, né? No mesmo nível da que eles estudavam lá. Ou seja, a Terra estava quase no mesmo nível de como estava o mundo deles, só que a gente ainda estava no estágio primitivo, né? Então eles vieram com todo aquele conhecimento, afinal de contas, eles eram espíritos muito inteligentes, muito avançados na intelectualidade, na espiritualidade, mas ainda estavam muito atrasados moralmente. Então por isso que eles não encarnavam mais lá, tiveram que ser transmigrados para a Terra. E aqui existiam espíritos ainda na fase primitiva, né? Muitas tribos, aquela coisa como a Terra estava na época dos que surgiram as primeiras grandes raças aqui, né? E eles trouxeram esse conhecimento. Foi como o Wesley disse agora há pouco aqui no comentário. Interessa notar como realmente os egípcios daquela época foram um divisor de águas na história. Os conhecimentos que eles trouxeram, afinal de contas, no Espiritismo a gente aprende que através das encarnações sucessivas, o que o espírito acumula de conhecimento, ele não perde mais, né? Então, por isso que a gente vê hoje crianças tocando piano. Eu vi aqui um vídeo esses dias de um menino indiano, um menino de 4 anos, tocando uma peça de Chopin, um compositor bem famoso, que poucos adultos tocam, e o menino com os dedinhos pequenininhos e toca, quer dizer, são conhecimentos que trazem de outras vidas. Então, por isso que existem. É mais uma coisa que a reencarnação explica. Por isso que existem pessoas tão inteligentes, Albert Einstein, aquela coisa, e existem pessoas tão ignorantes, porque muitos já, através das experiências passadas, já adquiriram esse conhecimento. Outros não, outros têm preguiça de aprender, mas Deus é muito paciente conosco. Um dia todos vão ter que evoluir intelectualmente. Então esses espíritos que vieram desse planeta da Estrela Capela vinham com muito conhecimento intelectual. Vinham muito inteligentes, mas ainda muito atrasados moralmente. Então, por isso que Emmanuel diz aqui,
na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração. Então, eles ainda precisavam das conquistas do coração. Então, na Terra, eles teriam esta oportunidade. Então, vamos lá. E para validar bem isso que Kardec, que Emmanuel está dizendo aqui, 71 anos antes do livro A Caminho da Luz, em 1868, Kardec resumia no livro A Gênese o que Emmanuel relata nesse capítulo. Você vê, né? O Espiritismo nunca se desmente. Então, no capítulo 11 do livro A Gênese, quando Kardec trabalha Gênese espiritual, emigrações e imigrações dos espíritos, né? No item 37, Kardec diz, olha só se não é basicamente a mesma coisa que Emmanuel está nos contando aqui, mas com todo aquele linguajar evoluído e sofisticado de Kardec, né? Então Kardec diz, essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, olha só, quer individualmente nas condições normais, quer por massas ou em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro. Isso aqui é Kardec, viu? De onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Aí, Wesley, o que você está dizendo, né? Novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca perdem o que adquiriram, que eu acabei de dizer, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar à raça corpórea que venham animar. Para isso, não necessitam que novos corpos sejam criados para serem por eles usados, uma vez que a espécie corporal existe. Eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não são mais, portanto, do que novos habitantes. Em chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual, depois encarnam como os outros. Ou seja, esses espíritos, por mais evoluídos que sejam, por mais que eles tenham já essa bagagem espiritual, eles quando encarnam no outro planeta, eles vão encarnar como um habitante de lá. Então aquela história que alienígenas vêm se misturar conosco, de certa forma está correta. Mas eles não vêm com aqueles corpos que a humanidade imagina, aqueles seres com a cabeça gigantesca, aqueles olhos horríveis, aqueles corpos magros, não. Certamente eles devem ser bem mais belos do que nós, né? Porque imaginar que seres mais evoluídos são mais feios do que nós está errado, né? Eles certamente são mais belos. Então isso é uma falha do pensamento humano, imaginar que os extraterrestres são mais feios, como se diz. E Kardec está aqui, dizendo com palavras mais sofisticadas o que Emmanuel está nos explicando aqui com um exemplo prático. Uma coisa que aconteceu, né? Então Kardec continua. Emmanuel continua. Espíritos exilados na Terra. Isso aqui é muito importante, já para a gente adentrar aqui na questão das grandes raças. Então, foi assim... Emmanuel começa. Foi assim que Jesus recebeu o governador espiritual do planeta que tem que receber esses espíritos, né? Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes, com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, que é o que faltava a eles, no esforço regenerador de si mesmas. Ou seja, aqueles milhões de espíritos expulsos daquele planeta chegaram aqui na Terra e Jesus os recebeu e deu uma palestra para eles. Olha só, vocês imaginam a beleza desse momento? O que deve ser uma fala de Jesus nesse nível, nesse sentido? Então Jesus mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as com o halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir.
Aqueles seres angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, isso aqui é muito importante, eles vão sentir muita saudade de lá, aguardem, de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, aquilo que eu falei, seriam degradados na face obscura do planeta Terra, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas e a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, meus irmãos, esses espíritos que vieram exilados desse planeta da Estrela Capela, encarnaram aqui na Terra como as 4 grandes raças que a gente estuda na escola, as grandes raças do passado, que são os egípcios, os árias, os hindus e os hebreus. São eles, os exilados de Capela. E Clarinha acabou de citar aqui, o livro Exilados de Capela também trata bem essa questão, uma leitura bem interessante. Muito bem, Clarinha, eu já li esse livro, embora Emmanuel trate de uma forma mais resumida aqui, mas é um livro muito bom, vale a leitura também, Os Exilados de Capela. Então, os egípcios, os árias, os hindus e os hebreus. Por que vocês acham que Moisés... justamente, Wesley, o que eu vou falar agora. Por que vocês acham que Moisés traz a questão do paraíso perdido? Né? Eles foram expulsos do paraíso, né? Porque Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, em Gênesis, Moisés fala do paraíso perdido. Eles foram expulsos do paraíso. É o que aconteceu. Eles viviam num mundo já avançado tecnologicamente, mas eles ainda eram muito atrasados moralmente, então foram expulsos do paraíso. Por isso que Moisés, que é um dos habitantes do Capela, Moisés não era um hebreu, né? Os hebreus são uma das grandes raças, né? Então Moisés, com essa reminiscência espiritual, essa coisa do passado, ele escreve a história do paraíso perdido, escreve a história de Adão e Eva. Foram expulsos do paraíso. É simplesmente essa lembrança que ele tinha, né? Por isso que ele traz a questão do paraíso perdido. E realmente foi um paraíso perdido para eles. E eles sentiam, aqui Emmanuel até trata disso, uma saudade angustiante. Afinal de contas, eles deixaram desafeto, eles deixaram afetos lá, almas afins, amores, né? Então eles tinham essa saudade, eles não queriam estar aqui, mas tinham que estar, porque as suas próprias decisões, o seu próprio comportamento lá determinou isso, né? Não há julgamento. Quem julga é a nossa própria consciência, quem nos leva para onde a gente merece estar. Então eles deixaram almas afins lá. Vocês já imaginaram o sofrimento que é? Você, tantas encarnações seguidas vindo ao lado daquele espírito que você ama tanto, seja como marido e mulher, seja como pai e filho, seja como amigos, e de repente vocês se separam? Deus não quer separar os que se amam, mas se chegar um momento desse, de uma mudança de ciclo evolutivo de um planeta, e aquela sua alma que você gosta tanto de caminhar junto já estiver bem mais evoluída que você, e você não, você for um dos exilados, então vocês vão ter que se separar momentaneamente. Um dia se reencontram. Então eles sentiam essa saudade desse mundo deles, né? E as transmigrações de espíritos, já para finalizar nossa palestra, vai ser curtinha, ainda são 5h36, mas vamos lá. As transmigrações de espíritos de um planeta a outro, é um mecanismo da lei divina. E aqui vai uma verdade, né? Isso acontece em todos os mundos do universo. Não é só nesse mundo de Capela, e já vai acontecer na Terra. Espera aí que já a gente chega lá. Então, Deus, em sua infinita misericórdia por nós, nos dá as oportunidades que forem necessárias para a nossa depuração, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Acontece em todo o universo, a todo momento. Deus usa o tempo para nos educar. E essa é a poesia, a beleza do Espiritismo. É explicar tudo com essa lógica sensacional, linda, simples e bela, que nos consola e nos abre os olhos. Então,
transmigrações de espíritos, como Kardec tratou no livro A Gênese, e como Emmanuel nos conta aqui, é uma coisa que acontece corriqueiramente. Então, todos os mundos do universo são habitados, existem espíritos em evolução. Chega um momento que aquele planeta vai ter que passar de um patamar evolutivo para outro, e os espíritos que não acompanham esse progresso já não podem encarnar lá, então vão para outro mundo mais atrasado um pouquinho, para recomeçar as lutas na edificação dos assuntos do coração. Porque o próprio Emmanuel nos diz que 2 são as necessárias para nos fazer voar e subir a Deus, que é a asinha da inteligência e a asinha do amor. Então a gente tem que ter sabedoria e amor. Se você tiver só uma asinha, que é a sabedoria, vai ser como a galinha, que a gente corta as penas, né? Para não voar, ela vai voar a troncha e vai cair. Então acontece com a gente. Se não tiver as 2 asinhas, a gente não sobe para Deus. Por isso que esses espíritos são exilados, porque eles se preocupam só em fazer uma das asas crescer, que é da sabedoria. Mas a asa do amor, a asa do coração, dos sentimentos, da depuração espiritual, né? Clarinha, acredito eu que tudo isso que estamos vivendo nada mais é do que uma nova oportunidade de evoluirmos, inclusive de melhorarmos o nosso orbe. Certeza. Perfeito, Clarinha. Inclusive, o coronavírus, essa pandemia é uma grande lição para nós. Eu tenho até uma palestra que eu dei esses dias para o Seara de Luz, em Currais Novos. Quem quiser assisti-la, só ir lá na página do Seara de Luz, de Currais Novos, que está lá a minha palestra, que eu falo justamente disso. Então, sempre que há um exílio, os mundos estão finalizando um ciclo para iniciar outro, né? Então, como eu falei no início, aquele mundo de Caplá, da estrela Capela, estava passando para a regeneração, saindo das provas e expiações, e esses espíritos tiveram que ser exilados porque eles estavam mudando de ciclo, né? E é o que está acontecendo agora com a Terra, né? O que está acontecendo com a Terra agora é o que aconteceu com esse planeta lá de Capela há muitos milênios. Se a gente for trazer na ponta do lápis, dá 6.000 anos, né? Porque os egípcios surgiram, os árias, os hindus, surgiram em torno de 4 a 5.000 anos antes de Cristo. Nós já passamos 2.000 anos depois de Cristo, então há 6.000 anos atrás, esse planeta estava no patamar que está hoje a Terra. Olha só, né? Então, quando os exilados de Capela, né? Quando os exilados de Capela encarnam na Terra, isso aqui é muito importante. Quando acontece essa imigração e essa encarnação desses espíritos exilados que vêm de outros mundos, esse mundo onde eles estão encarnando também muda de patamar. Olha só. Então, quando esses exilados de Capela encarnam na Terra, né, os egípcios, os árias, os hindus e os hebreus, e voltando aos egípcios, que povo avançado era aquele, né? Aquelas pirâmides, como é que eles construíram aquilo? Que até hoje a engenharia do século XXI não consegue reproduzir. Se você chama os engenheiros do mundo hoje para construir uma pirâmide daquela, eles não conseguem, não vão conseguir, mesmo com o maquinário que existe hoje, com a tecnologia que existe hoje. Então aqueles seres, os egípcios, que são capelinos, que são exilados de Capela, eram muito inteligentes e eram povos muito espiritualizados, né? Os egípcios deram contribuições à humanidade que até hoje a gente ainda usa, né? Os conhecimentos de astronomia. Era um povo que gostava muito de olhar para o céu, talvez buscando a casinha deles que eles perderam, né? Afinal de contas, eles sentiam saudades de lá. Então era um povo que tinha uma astronomia desenvolvida, uma engenharia desenvolvida, a medicina dos egípcios era muito desenvolvida, a agricultura. Então eram povos muito inteligentes que trouxeram novos elementos para a Terra que até hoje a gente usa. Por isso que Deus traz esses espíritos de um mundo a outro para ajudar no progresso desse planeta para onde eles estão vindo. Tá entendendo? Então, da mesma forma, os hebreus, os hindus trouxeram contribuições belíssimas, né? O hinduísmo é onde surge, se eu não me engano, Confúcio, né? Zoroastro. Até o próprio Buda, se eu não me engano, vem do hinduísmo, depois ele cria o budismo. Então, são povos que traziam um conhecimento muito avançado. Eles não eram avançados moralmente, mas eram muito avançados intelectualmente.
E esse conhecimento que eles trouxeram, a gente usa até hoje. Eu digo a gente como se a gente não fosse capelinho. Pode até ser que a gente seja um deles, né? Ainda aqui. Mas são muitos poucos os que restaram. Porque Emmanuel diz, no livro A Caminho da Luz, ainda nesse livro, que praticamente todos aqueles espíritos que tiveram aqui na Terra já voltaram para lá. Então eles já mataram a saudade, né? Já evoluíram moralmente o que precisavam e já voltaram para o planeta deles, lá para o orbe de Capela. Muitos poucos ficaram, né? Então, quando eles encarnam na Terra, a Terra era um mundo primitivo na época, então no momento que surgem os egípcios, os árias, os hindus e os hebreus, a Terra automaticamente entra no processo, no ciclo evolutivo de provas e expiações. Então a vinda deles é um marco que faz a Terra mudar o patamar evolutivo para provas e expiações. E agora nós estamos mudando de provas e expiações para regeneração. Então, vai acontecer com a Terra agora o que aconteceu com eles lá, né? Divaldo Franco afirma em uma de suas palestras que os espíritos maldosos, né, já não podem mais reencarnar na Terra, né? E que nos próximos anos uma turba de espíritos de luz encarnarão na Terra, missionários, né, para a continuidade do processo de transição. Eles renovarão os costumes, as instituições. Ou seja, aqui é um pouquinho complicado, mas vamos lá. A Terra já entrou num processo de regeneração. Nós já estamos na transição planetária. Nós estamos saindo de provas e expiações e indo para o mundo regenerado. Então, alguns espíritos, como Kardec fala aqui, que ainda sentem prazer no mal, já não estão mais tendo a oportunidade de encarnar na Terra. Não estão mais vindo. Então, o que Jesus tanto falou no Evangelho, separar o trigo do joio, né, já está acontecendo, né? Então já está havendo uma seleção. E quando finalizar esse processo, esses espíritos não encarnam mais na Terra, então todos eles vão ser exilados para um mundo primitivo. Vocês entenderam o mecanismo? Então, se você imaginar seres aqui na Terra que ainda sentem prazer em fazer o mal, os genocidas, os estupradores, os assassinos cruéis, esses homens sanguinários, os corruptos, né, que roubam dinheiro público para seu bel prazer. Então, esses espíritos que ainda sentem prazer em fazer o mal, eles podem estar tendo a sua última encarnação na Terra. E os que já desencarnaram não estão mais vindo. Então, já está havendo um saneamento, que é a palavra que Emmanuel usa lá, um saneamento geral, onde, a partir dos próximos anos, também, Divaldo nos fala que vai encarnar na Terra espíritos evoluídos, missionários que vêm dar continuidade nesse processo de transformação da Terra. Então nós vamos passar para a regeneração com a ajuda desses espíritos que vêm, que eles vão vir revolucionar tudo, eles vão vir mudar a economia, eles vão vir mudar as religiões, eles vão vir para mudar os costumes, essas coisas erradas que a humanidade ainda pratica hoje. Tudo isso que não é construído na base do amor vai ser destruído. Lei de transformação, está no Livro dos Espíritos. A codificação, o Espiritismo nunca se desmente. Então, a lei de transformação, essas coisas arcaicas, essas coisas que não servem mais para a humanidade atual, vão desaparecer. Esses pensamentos preconceituosos, essa desunião, a Terra vai entrar num período onde a fraternidade vai começar a reinar. Então, esses espíritos maldosos da Terra já não encarnam mais aqui e virão outros iluminados para nos ajudar. Ou seja, o saneamento, né? O que aconteceu com esse mundo lá da Capela está acontecendo conosco agora. Mas, Rodrigo, para onde vão os exilados da Terra? O que não falta no universo é planeta para evoluir, né? Isso aí, quem sabe mais daqui a algumas décadas, um novo médium vai trazer um novo livro explicando para onde eles foram, né? Explicando aos espíritos, a toda a humanidade. Mas hoje a gente não sabe, eles vão ser exilados, eles vão certamente para um mundo primitivo. Esses seres da Terra, os nossos irmãos que até têm conhecimento, até têm inteligência e vão ser exilados. Então é um mecanismo universal, isso acontece a todo momento. As transmigrações são naturais. Só que se a gente for prestar atenção,
Clarinha fala aqui, evolução em arquitetura, ciência, com certeza. Né? Os egípcios eram muito inteligentes. E Cláudia está dizendo aqui, a prova de como os egípcios construíram as pirâmides, exatamente, como eu falei agora há pouco, né? Que Emmanuel até diz no livro A Caminho da Luz que as pirâmides são uma espécie de aprendizado nosso para o futuro. Então ainda tem coisas que elas vão nos revelar, né? Aquelas medidas não são casuais. Para vocês terem a ideia da perfeição das pirâmides, se você olhar de cima para baixo uma foto de satélite, a pirâmide vai ser um quadrado, né? Se você olhar de cima para baixo. E se você medir da pedra que está no cume para as 4 laterais, dá exatamente a mesma distância, né? Se eu não me engano, a diferença é de polegadas. Como é que eles faziam isso, né? O Wesley está dizendo aqui, ou para outro planeta de provas e expiações. Perfeito. Não necessariamente eles vão para o mundo primitivo, os exilados da Terra de agora, né? Da transição. Eles podem ir para outro planeta, entrando em provas e expiações, para continuar o seu progresso. Então, meus irmãos, para finalizar, e esse capítulo, gente, esse livro, ainda tem muito mais coisas. Emmanuel vai falar da China milenar, dos africanos, de muita coisa. Então, isso aqui é só uma pincelada. Para vocês terem a ideia de quão grandiosa é essa obra, A Caminho da Luz. Leiam ela. Tem de graça aqui no Google, PDF, só é vocês baixar e começar a leitura hoje ainda. Então, para finalizar, meus amigos, lá mais atrás eu falei de uma prova final, né? Vocês acham que essa pandemia, o coronavírus, seria um teste para a prova final da Terra? O que vocês acham? Isso foi um raciocínio, um pensamento que me ocorreu quando eu estava fazendo essa palestra. Eu pensei nisso, né? Vamos pensar nisso. Então, olha só, essa é a nossa mais importante encarnação. Essa de agora, a mais importante de toda a sua caminhada espiritual. Nós estamos sendo aferidos, nós estamos sendo testados. Chegou o momento de saber se nós vamos ser um dos exilados ou se a gente vai prosseguir nesse mundo, né? Descansar, né? As nossas dores. São chegados os tempos de construirmos em nossos corações o reino de Deus. Para que assim, segundo nos ensina Kardec, possamos nos acalmar e repousar em um mundo regenerado, para prosseguir na marcha da depuração de nossas almas. Como diz Clarinha aqui, talvez seja a nossa última oportunidade, com certeza. Nós estamos mudando de patamar, a Terra está evoluindo, né? O planeta ele evolui e os seres evoluem de forma separada. O mundo evolui e os seres também. Então, a Terra já está se melhorando para um mundo regenerado. Então, os que não acompanhar vão ser expulsos desse paraíso que é aqui hoje, né? Entre aspas, né? O paraíso, em relação ao mundo para onde eles vão, a gente já está num paraíso, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha clareado alguma ideia de vocês, que eu tenha sido exitoso em passar o conhecimento do Espiritismo para vocês. Afinal de contas, eu baseei a minha palestra toda em Kardec e Emmanuel. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu sou um estudioso como vocês. Então, espero que tenham gostado. Espero ter despertado em vocês a curiosidade de ler esse livro. Eu tanto tenho ele ali em livro mesmo de papel, como tenho aqui no computador. E leio ele, já li umas 3 vezes. A Caminho da Luz. Vamos ler, vamos nos instruir. E Clarinha diz aqui, por isso, devemos sermos trabalhadores da última hora, pois talvez seja a nossa última chance. Vamos fazer o bem e pregar o bem. Então, certamente, Clarinha, perfeito. A gente tem que construir o reino de Deus no coração, aprimorar a nossa reforma íntima, nos livrarmos das 2 grandes chagas da humanidade, que o Livro dos Espíritos nos ensina, que é o orgulho e o egoísmo. Esses espíritos foram expulsos da capela porque eles ainda eram muito orgulhosos e muito egoístas. Simples, né? Então aqueles que queriam viver a fraternidade, aqueles que queriam viver o amor entre os seus irmãos, continuaram lá. Os orgulhosos e os egoístas vieram para cá. E chegou o momento dos orgulhosos e os egoístas da Terra serem degradados para outro mundo. E nós vamos melhorar. Não existe essa história como o nosso ator lá, que se suicidou antes de ontem, disse que a humanidade está perdida. Não está. A humanidade está bem melhor.
Como disse Rossandro Clige, se a gente for analisar a Terra no século XVIII e XIX, onde 15% da população mundial morria de guerras e violência urbana, hoje esse número é de 1%. Né? Então nós estamos progredindo, é porque hoje nós temos a televisão para mostrar, temos a internet para mostrar. Naquela época, para você saber uma notícia ruim, tinha que ler um jornal, tinha que ler uma carta que demorava meses para chegar. Hoje em dia as coisas acontecem, para vocês terem uma ideia. O acidente de Gabriel Diniz, no ano passado, 14 minutos após o acidente, já tinha fotos na internet. E todo mundo já sabia. Então hoje a velocidade da informação é gigantesca, né? Vamos nos livrar do orgulho, do egoísmo. Aqui, Guerreiro da Luz diz, então podemos dizer que estamos na prova final? Certamente. Nós estamos na nossa encarnação mais importante, nós estamos sendo observados de perto por Jesus para saber se realmente nós ainda merecemos continuar aqui ou não. Então, muito obrigado a todos, que tenhamos um excelente fim de noite e até a próxima. Muita paz a todos. Vamos agora agradecer a Deus por esse momento de reflexão, de aprendizagem, elevar nossos pensamentos e pedir a Deus que nos dê sempre, a todo momento, ferramentas para nos tornarmos melhores, nos tornarmos cada vez mais dignos do reino de Deus, do reino dos céus, que virá à terra, que irá se implantar aqui no mundo, onde o bem vai ser maioria, onde o mal vai começar a desaparecer, vai se sentir acuado, onde apenas os bons, os que estão querendo viver a paz, querendo viver o amor de Deus, vão continuar. Que sejamos um desses. Só depende de cada um de nós. É chegado o momento de nos livrarmos, de nos reformarmos, de abandonar esses sentimentos horríveis que atrasam o nosso progresso. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa semana, que alivie os corações daqueles que sofrem com essa pandemia, dos que estão perdendo os entes queridos, aqueles que estão doentes agora, isolados num quarto. Que Deus abrande seus corações, que Jesus acalme suas almas e que tudo isso é passageiro. Como dizia Chico, tudo passa, isso também vai passar. E nós seremos vitoriosos no final. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Assim seja. Tchau. Valeu.